Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, eu pedi que vocês fizessem os exercícios sobre voz passiva sintética e índice de indeterminação do sujeito. Então, o que nós vamos fazer é corrigir esses exercícios hoje, certo? E depois, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à correção, vocês mandam para as dúvidas para o e-mail recomendado, tá? Então, vamos lá. Nós estamos na página 19 do caderno de vocês. E na página 19 vocês têm o seguinte exercício, olha só. Na voz passiva sintética, o pronome passivador se acompanha o verbo, o qual concorda com o sujeito paciente. Com base no que foi explicado, transcreva da tira a oração que está na voz passiva sintética. Então, vocês têm aqui uma tirinha do Quino, com a personagem Mafalda, que traz a seguinte historinha. Manolito, estamos precisando de você para uma experiência telepática. Experiência o quê? Telepática. É para saber se a Mafalda consegue captar o pensamento. Vai, pensa alguma coisa. Tá. Estou pensando o quê? Não, não é para você dizer o que está pensando. E por que não? Afinal, estamos numa democracia. Por que não posso dizer o que penso, hein? Quando há liberdade de pensamento, há democracia, não se matam as ideias e... Bom, dessa tirinha, vocês deveriam ter localizado a frase ou a oração que está na voz passiva sintética. E essa frase está no último quadrinho. É esse fragmento aqui. Não se matam as ideias. Veja, o exercício não pediu para justificar. Mas se tivesse que justificar, você diria que se matar é um verbo transitivo direto, ele está acompanhado do se, que é pronome passivador, e essa frase facilmente pode ser passada para a voz passiva analítica. Lembra-se disso? Que, aliás, é o que você vai fazer no exercício 2, né? Dá para inverter a frase naturalmente. Então, vocês devem ter aberto aspas, reticências, e copiado o finzinho da fala da personagem do Manolito no último quadrinho. Não se matam as ideias. A número 2 pede, passe a oração da resposta anterior para a voz passiva analítica, para ter certeza de que ela está na voz passiva sintética. Então, bastaria que vocês tivessem escrito as ideias não são mortas. Seria o suficiente. Nós conseguimos com isso passar para a voz passiva analítica, né? E isso comprova, é aquele truquezinho básico, né? Comprova que o se, que está na oração destacada, ele é um pronome passivador. Questão 3. Passe as frases abaixo que estão na voz ativa para a voz passiva sintética. Então, a analítica, como nós vimos semana passada, é aquela que vai ter auxiliar mais particípio. Esta vai ter a mesma quantidade de verbos da voz ativa, com o verbo concordando com o novo sujeito, acompanhado do se, que é pronome passivador. O que eles fizeram aqui para lembrar vocês é aquele detalhezinho que eu lhes expliquei, né? Vocês devem ter notado que todas as frases do exercício trazem sujeito simples. E nós sabemos que ao fazer essa transformação para a voz passiva analítica, nós temos que simplesmente eliminar esse sujeito. Na voz passiva sintética, perdão. Nós temos que eliminar esse sujeito. Na voz passiva sintética atual, não existe agente da passiva. Então, olha só. As guerras destroem vidas indiscriminadamente. Vocês deveriam ter colocado o seguinte: destroem-se vidas indiscriminadamente. Então, esse as guerras vai sumir, porque não vai haver agente da passiva. Eu tenho um verbo no presente, eu continuo com ele no presente, e a ele acrescento a palavra ser, concordando com o objeto direto que virou sujeito. Portanto, destroem-se vidas indiscriminadamente. A letra B. Os amantes fizeram as pazes. Então, estará correto se vocês escreveram fizeram-se as pazes. Só isso. Esse os amantes desaparece para não haver o agente da passiva. As faculdades encerraram as inscrições. Encerraram-se as inscrições. Era só isso. Letra D. As universidades aprovaram um novo vestibular. Portanto, aprovou-se um novo vestibular. E na letra E, nesta praça, os sindicalistas realizam comícios. Vai ficar, então, nesta praça, realizam-se comícios. Então, esse exercício é básico, ele só teve um objetivo: reforçar se vocês conseguiram entender a parte de voz passiva sintética, só isso. Aí nós temos um texto no exercício 4, e aí vocês devem ter lido esse texto, e a primeira pergunta é: reescreva o trecho.
mas muitas afirmações feitas sobre ela na arte, na arquitetura, na literatura e na estética são falsas ou equivocadas, substituindo a conjunção que o inicia por embora com as devidas alterações. Repare que esse exercício em nada se relaciona à aula de hoje. Não tem absolutamente nada a ver, né? Ele envolve a parte de morfologia, que vocês já estudaram. Bastaria que vocês trocassem o mas por uma conjunção que também dá essa ideia de oposição e fazendo adaptação verbal. Então, a resposta deve ter ficado assim. Embora, esse mas equivale a embora, muitas afirmações feitas sobre ela na arte sejam falsas ou equivocadas. Ao usar o embora, a oração passa a indicar possibilidade. E como passa a indicar possibilidade, o verbo fica no modo subjuntivo. Então, bastaria você trocar o mas por embora e trocar esse são por sejam. E a resposta estaria perfeita, tá? Aí sim a questão que se relaciona com o que estamos estudando. O verbo da oração, infelizmente, essas afirmações sobre a razão áurea foram amplamente divulgadas, está na voz passiva analítica. Então, isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação, ela está efetivamente na voz passiva analítica. Reescreva com o verbo na voz passiva sintética, fazendo as devidas alterações. Então, esse exercício é elaborado para você errar mesmo, certo? Não é um exercício simples de fazer. Na voz passiva analítica, nós temos o agente da passiva, e nós temos, quando é o caso, não é? E nós temos auxiliar mais particípio. Na sintética, nós não temos agente da passiva e nós não temos o verbo auxiliar. Isso significa que se foram divulgadas, na voz passiva sintética vai virar um verbo a menos. Eu sei que esse verbo principal, que é o divulgar, vai ter que ficar no pretérito perfeito do indicativo. Como é que eu sei isso? Porque foram está no pretérito perfeito do indicativo. Então, a resposta estará correta se vocês escreveram assim. Infelizmente, divulgaram-se, verbo no plural, certo? Divulgaram-se amplamente essas afirmações sobre a razão áurea. Era isso que se esperava que vocês tivessem colocado. Se você escreveu divulgou-se, não está nem meio certo, porque você assim erra a concordância. Portanto, divulgaram-se. Questão 5. Das seguintes frases, pede-se silêncio. A caverna anoitecia aos poucos. Fazia um calor tremendo naquela tarde. O sujeito se classifica, respectivamente, como? Então, acertou o exercício quem colocou a letra I de elefante como resposta. Repare que pede-se silêncio equivale a silêncio é pedido. A oração está na voz passiva sintética, portanto, o sujeito é simples. É um sujeito simples e paciente, que é o silêncio. A caverna anoitecia aos poucos. Verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos que têm sujeito inexistente. No entanto, anoitecia aqui está em sentido figurado. Quando se diz que a caverna anoitecia aos poucos, significa que a caverna escurecia aos poucos, certo? Portanto, o sujeito dessa oração é simples, é a caverna. Faz um calor tremendo naquela tarde, é sujeito inexistente, porque esse verbo fazer está indicando clima. E quando o verbo fazer indica clima, o sujeito, como nós já estudamos também, ele é um sujeito inexistente. Então, resposta, letra I. Questão 6. Só admitem a voz passiva os verbos transitivos diretos, inclusive os diretos e indiretos. Primeira coisa que nós vimos na semana passada, tá? Portanto, verbos transitivos indiretos, intransitivos e de ligação não se constroem na voz passiva. Quando acompanhados do se, seu sujeito é indeterminado. Isso ocorre com os verbos das frases seguintes, é o que apareceu no finzinho da aula, certo? É o se, índice de indeterminação do sujeito. Classifique os verbos dessas frases e indique em que pessoa eles estão flexionados. Então, veja, o primeiro e o segundo exercícios, eles não oferecem nenhum nível de dificuldade. Aliás, o primeiro, o segundo e o terceiro envolvendo isso. Exercícios 6, 7 e 8, né? Eles só reforçam o básico de índice de indeterminação do sujeito. Então, olha só. Assiste-se a bons filmes neste canal. Bastaria você ter escrito que esse assiste é verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular. Lembre-se de que quem assiste, assiste a.
portanto, o verbo é transitivo indireto, e como vocês podem reparar aí, ele está no singular. Quando C é índice de indeterminação, o verbo sempre está no singular, tá? Trabalhava-se em demasia no porto. O verbo é intransitivo e está também na terceira pessoa do singular. Era-se politizado naquele tempo. Dessa vez o verbo é de ligação e também está na terceira pessoa do singular. Questão 7. Passe os verbos do exercício 6 para o plural, eliminando a partícula C. O objetivo do exercício é lembrar vocês que há duas maneiras de indeterminar o sujeito. Ou com o C, índice de indeterminação, como estava no anterior, ou com o verbo na terceira pessoa do plural sem referência anterior. Portanto, a resposta tem que ter ficado assim. Letra A, assistem a bons filmes. Letra B, trabalhavam em demasia no porto. E letra C, eram politizados naquele tempo. Só isso. A número 8 conclui. Tanto nas frases do exercício 6, quanto nas que você redigiu no exercício 7, o sujeito é, então acertou quem escreveu indeterminado. Todas elas têm oração com sujeito indeterminado, porque o verbo está na terceira pessoa do plural sem referência, no caso do número 7, e está com o índice de indeterminação, no caso do exercício 6. Questão 9. Escolha a forma verbal entre parênteses que completa corretamente a lacuna. O objetivo do exercício é colocar na mesma questão índice de indeterminação e pronome apassivador, para ver se vocês conseguem diferenciar um do outro, tá? Então, eu preciso ver se o C é índice ou se o C é apassivador, para ver se é concordância ou não. Na letra A, acertou quem escreveu, adotaram-se todos os ritmos da metrificação portuguesa. Então, vamos lá, vamos lembrar por que é isso. Primeiro, tecnicamente falando, quem adota, adota algo. Então, eu tenho o verbo transitivo direto, mais C, portanto, esse C é pronome apassivador. Por outro lado, reparem, dá para inverter a frase, né, gente? Todos os ritmos da metrificação portuguesa foram adotados. Isso mostra que todos os ritmos da metrificação portuguesa funcionam como sujeito e o verbo deve fazer a concordância normalmente, tá? Então, adotaram-se todos os ritmos. Letra B. Então, esse já é um índice de indeterminação. Quem acredita, acredita em. Quando se é índice, o verbo sempre fica no singular. Portanto, acredita-se em milagres. Acredita-se em milagres. Letra C. Novamente, pronome apassivador. Quem anula, anula algo. Portanto, anularam-se algumas questões. Algumas questões foram anuladas. Então, anularam-se algumas questões. Letra D. Apassivador novamente. Ouviram-se muitos boatos tenebrosos. Lembrem-se, muitos boatos tenebrosos foram ouvidos. E a próxima tem um C, índice de indeterminação. Esse quem trata, trata de algo, não é? Portanto, trata-se de questões importantes. Era isso. A última questão. O acetato de chumbo era adicionado às bebidas como adoçante. Observando-se a correção gramatical e seu sentido original, esta oração pode ser escrita na seguinte forma. Então, vejam. A oração que está lá no enunciado, ela está na voz passiva analítica. Ele disse que você deveria preservar o sentido dela. Então, supõe-se que você deva passá-la para a voz passiva sintética. É isso que se espera. Bom, ao fazer isso, não é? Lembram, o auxiliar da analítica desaparece. Portanto, a resposta é a letra A. Adicionava-se acetato de chumbo às bebidas como adoçante. O acetato de chumbo era adicionado. Repare, por exemplo, na letra E. Não é? O erro da letra E é de concordância. Se acetato de chumbo é singular, então esse verbo também tem que ficar no singular, o que justifica direitinho a letra A como resposta. Então, gente, era isso, tá certo? Era isso que se esperava que vocês tivessem colocado. No caso de qualquer dúvida, semana que vem, na live que nós vamos fazer, nós podemos tirar essas dúvidas, né? E se vocês quiserem tirar qualquer dúvida durante a semana, basta que vocês escrevam para o e-mail que está disponibilizado na sala virtual. Um grande beijo a vocês, boa semana e até a próxima quarta-feira.